Olá, meu nome é David Dias e para você que está chegando agora, esse é o mais novo quadro do meu canal aqui no YouTube, onde eu pretendo falar sobre a forma como a música, o filme, os filmes, a literatura, a arte impacta as minhas subjetividades. Então, esse é o primeiro episódio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vamos lá. Get out of here, boys. Bom, antes de qualquer coisa eu quero deixar claro aqui a vocês que, embora a minha formação em rádio, TV, internet, eu não sou especialista em cinema, não sou especialista em crítica, em análise. Pelo contrário, aqui eu trago a forma como os filmes, a forma como a literatura, a forma como esse mundo subjetivo impacta o nosso olhar, o nosso jeito de sentir, pensar, ouvir e entender o mundo, principalmente aquelas obras que atravessam de modo direto ou indireto as realidades de terreiro. Então, muito do que eu vou falar aqui fala diretamente sobre os povos de terreiro, sobre as comunidades de terreiro, ainda assim sobre uma ótica direta ou indireta, como está posta hoje na nossa sociedade pela arte, pela música, pela TV, pelos filmes, entender como eles atuam diretamente na nossa subjetividade. Bom, sobre ponto de vista, na verdade o nome foi um nome pensado para trazer essa ambiguidade mesmo entre ponto de vista, ou seja, eu falo muito sobre filme, sobre coisas que a gente vê, que a gente assiste, e em contraponto, ponto de vista como uma opinião, um lugar de onde a gente pode ver e analisar que talvez seja diferente daquele que você vê. Então, a proposta, a ideia aqui é trazer o meu ponto de vista quanto a algumas obras, alguns filmes aí que são muito importantes na minha vida, que são muito importantes para o meu dia a dia. Bem, o filme que eu vou falar hoje é um filme que tem sido bem aclamado, bem comentado sobre a comunidade negra, sobre as comunidades de terreiro, e o nome do filme é M8, Quando a Morte Socorre a Vida. O filme é do ano passado, é de 2020, e ele é dirigido pelo Jefferson D. E traz como protagonista do filme o Maurício, um personagem que toma vida pelo ator Juan Paiva. O filme também conta com a Mariana Nunes, com o papel da Cida, com Rafael Logan, que faz o papel de fato do M8, e conta também com a participação da Zezé Mota. Bem, o filme ele traz uma expectativa a todo mundo que conhece um pouco sobre o universo dos terreiros, todo mundo que conhece um pouco sobre os debates, os discursos raciais que têm se tornado cada vez maiores na nossa sociedade. Ele traz certa expectativa porque ele aborda de modo direto e indireto toda a forma como o negro é visto na sociedade, a forma como a sociedade principalmente vê o negro. Bom, vale ressaltar que eu não pretendo dar nenhum spoiler, mas eu te aconselho de já a assistir o filme, que é muito importante para que você entenda toda essa crítica, toda essa conversa que a gente vai ter aqui. O M8 é um filme que fala sobre um jovem negro, que é o Juan Paiva, né, nesse papel do Maurício, um jovem negro recém-egresso da Universidade do Rio de Janeiro, uma universidade fictícia criada no filme, e a forma como o jovem negro é visto pela sociedade dentro de uma universidade de medicina. E é impactante como os assuntos vão se construindo e aos poucos a gente vai percebendo as nuances tênues de como a sociedade recebe e percebe esse corpo negro dentro daquele espaço que é tão branco. Então, na sua primeira aula, ali naquele primeiro dia, ele já cai em um laboratório de anatomia, do qual eles vão analisar os corpos que serão dissecados. E aí, de cara, ele já levanta uma desconfiança, ele levanta uma observação para o que está acontecendo ali que não é tão convencional aos olhos dele. Ou seja, as bancadas são compostas somente por corpos negros. Aqueles que serão dissecados, os mortos que estão ali sobre as bancadas, são somente de pessoas negras. Há tantos destaques importantes nesse filme, mas eu vou deixar para citar só mais um: a trilha sonora.
A trilha sonora é impactante, logo de cara abre com Ponta de Lança do Rincon Sapiência, que é uma música que fala muito sobre aquele universo, fala muito sobre o universo de terreiro, o universo do negro, o universo da forma como o negro se coloca, se vê nessa sociedade. E aí tem uma parte logo no começo do filme em que os alunos saem da universidade e eles estão entrando num carro, e aí a gente já percebe como alguns assuntos são limitados a determinadas pessoas. Então, quando esses dois jovens estão saindo da universidade, dois jovens brancos, saindo da universidade e entrando num carro, que é um carro de luxo, um olha para o outro e comenta sobre o avô da garota. Há uma garota envolvida naquela conversa, e ela comenta: o meu avô disse que conforme a gente usa o formol, o dedo pode perder as digitais. Então é uma frase interessante que ali já diz que a medicina é algo recorrente na família. A medicina é uma continuidade. Ela é neta de um médico. Provavelmente ela era ali uma menina que também era filha de médicos. E o contrário do Juan Paiva, que é um filho de uma auxiliar de enfermagem. E isso, no discorrer do filme, também é motivo de discriminação. Também é motivo de ele ser visto com outros olhos, enquanto aqueles alunos que eram seus pares de sala de aula tinham uma ancestralidade na medicina, e ele, o jovem egresso da medicina, que está ali desbravando seu dia a dia, tentando subverter aquela morte que as pessoas não colocam ele diariamente. Há também um ponto que eu quero destacar aqui, é o momento em que a namorada do Maurício, uma garota na verdade que ele está ficando ali, ela passa com ele por vários momentos e ela torna isso claro. A forma como ela enxerga o mundo é um olhar racista. A forma como ela percebe o mundo é por um olhar racista. Ou seja, ela vem de uma criação também racista. E quando ele visita ela na casa, né, no apartamento dela, ele passa por um momento em que o porteiro, um homem preto, não abre o portão para a moradora que é branca. E ele fica desconfiado por ela ter um homem preto no carro. E a todo momento ele pergunta: mas tá tudo bem? Mas tá bem mesmo? E aí é importante perceber como um homem preto não está acostumado, quando ele trabalha na elite, quando ele faz parte de um lugar onde não há pretos, como ele não está acostumado a ver pessoas iguais a ele naquele espaço. Mas não para por aí. Quando ele chega no apartamento, ele ouve uma conversa entre a mãe e a filha sobre o que ele está fazendo ali, ou o que ela anda fazendo com esse homem preto na sua vida. E é aí que dá esse desencanto todo com a faculdade, com as pessoas nele. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: quando ela vai tentar defender ou se explicar sobre aquela situação, ela usa uma frase que boa parte das pessoas tentam usar para se manter por trás do racismo, dizendo ser antirracista. Ela diz: minha mãe é antiga, ela tem pensamentos atrasados. Ou seja, é uma forma de dizer e de tirar a pessoa racista de um primeiro plano e dizer que o que é racista são os pensamentos. O que é racista é uma época, que é uma estratégia falida em que hoje nossa sociedade tenta dizer, como por exemplo, era uma época em que as pessoas não davam atenção para esse discurso, era uma época em que todo mundo era racista, era uma época em que os discursos eram racistas, era uma época em que a obra, ou a sociedade, ou a nação, ou as consciências eram racistas. Engraçado que obra é racista, nação é racista, discurso é racista, livros são racistas. Mas autores nunca são racistas, pessoas nunca são racistas. Pessoas vão te dizer: eu tive uma fala racista, mas elas não vão dizer: eu sou racista. Então é importante ver como o filme também mostra isso, e você tem que estar muito atento para se ligar em quantas vezes aquele garoto, em um pouco curto espaço de tempo, é aviltado por discursos, por olhares, por ações que são profundamente fomentadas pelo racismo. Mas não são só esses episódios que fazem desse filme ter uma ótica voltada para as pautas raciais. Pelo contrário, tem um momento em que o Maurício desempenha uma ótima função ali, quando ele está dissecando o corpo, quando ele está cortando aquele corpo, um amigo olha para ele e fala: nossa, você faz isso muito bem. Então, bem provável que você como açougueiro se daria muito bem. Daria muito certo você como açougueiro. E aí já causa um estranhamento naquele ambiente, que é o mesmo amigo que anteriormente havia confundido ele com um funcionário ali daquela universidade.
Quando a gente sai do âmbito da universidade e vai para a residência, vai para a casa do Maurício, e é um lugar periférico ali, é um lugar no Rio de Janeiro, né? O clima é outro, a vibe é outra, porque ali quem entra em cena é uma atriz, é a Mariana, que ela faz o papel da Cida, e ela faz esse papel muito bem. E a gente começa a perceber como o terreiro é um pilar estrutural para aquela família, como o terreiro é um pilar estrutural para uma família periférica, para uma família preta, e como ele dá sentido para aquele dia a dia, para aquela convivência dentro desses espaços. O filme tem a oportunidade de retratar algumas vezes as giras de Umbanda, e é um terreiro que é lindo, é um terreiro que é muito bem construído, e você percebe, por mais que seja uma encenação, você percebe a disposição dos atores e daquele espaço para tornar aquele ambiente um ambiente de axé. E ali você vê em vários momentos uma gira de Umbanda acontecendo. A Cida é uma mulher ali daquele terreiro assídua, né? Então ela está envolvida na gira a todo momento. E em um desses momentos a gente percebe quando o Maurício vê o M8, ou melhor, o espírito do M8 na gira do terreiro de Umbanda, e é aí que as coisas começam a fazer sentido, porque a sua mãe de santo chama ele de lado e já diz: olha, você faz parte do mundo dos mortos também, você também entende sobre o que acontece no além vida, então perceba, parece que tem alguém querendo falar com você. Então o filme também já dá uma dica de que o M8 talvez estivesse querendo se comunicar. É importante a gente ressaltar aqui como que as coisas começam a fazer sentido quando o Maurício ele atrela essa subjetividade de terreiro, esse universo, essa forma, essa ótica de olhar para esse aspecto espiritual, extra-físico, e como ele consegue traçar um paralelo entre a sua realidade vivida ali na universidade, tanto que ele tenta explicar para algumas pessoas, seja para aqueles que trabalham naquela universidade, seja para sua garota, aquela garota que ele está se envolvendo. Ele diz por várias vezes para ela: você não vai entender, você não entende. E não é que no fundo ela não entende sobre espíritos, ela não entende sobre a forma como se relacionar com a espiritualidade, a forma como o terreiro coloca, permite com que isso seja uma relação entre o plano dos mortos e dos vivos, ou dos desencantados, dos encantados. Eu acho que é muito importante a gente ver isso e perceber como a vida traz um sentido para que nós possamos entender o mundo dos vivos a partir do mundo dos mortos, a partir do mundo dos espíritos. E é muito importante perceber que quando eu falo mundo dos espíritos, eu não estou falando sobre um viés espírita. Eu não estou utilizando de uma ótica espírita, kardecista, não. Pelo contrário, eu estou usando uma ótica de terreiro de Umbanda. E o como isso é marcante no discorrer do filme. E aí o M8 começa por várias vezes tentar se comunicar com ele, o M8 começa a dar algumas pistas de que ele precisa que algo seja feito. E com isso o Maurício desperta para uma necessidade de enterrar o corpo. E isso faz toda a relação com uma manifestação que acontece numa praça no Rio de Janeiro, onde mães fazem um movimento no qual elas procuram os seus filhos desaparecidos. E aí o Maurício começa a relacionar a morte do M8, aquele corpo e aqueles corpos negros, e aquelas mães pretas procurando os vossos filhos desaparecidos. Que é algo que acontece hoje na nossa sociedade. Por vezes o Maurício começa a ir atrás em descobrir quem é aquele corpo. E aí eu não vou contar o que acontece, porque você vai ver no filme, mas uma coisa é fato. O corpo, ou melhor, o M8 busca dignidade no seu fim. Coisa que é tão difícil para esses corpos, esses povos, esses corpos pretos que somem da nossa sociedade. Quando toda a trama se discorre, os aviltamentos raciais começam a se tornar cada vez mais claros, começam a se tornar cada vez mais evidentes. Há um momento em que ele desanima da faculdade, que ele desanima daquele universo, que ele perde o gosto por aquele momento, por aquele ambiente, em virtude dessas sucessivas agressões, ora notórias, ora notáveis, ou ora ainda sublimes. E isso é muito importante porque o filme mostra como isso aos poucos
vai prejudicando, vai aniquilando, vai silenciando, vai ocultando, vai entristecendo, vai matando, vai minando um ser que é vítima de racismo. E é importante como a gente vê que para certos tipos de pessoas, a família é um lugar de extrema importância quando você entende aquele espaço como um lugar onde você volta. Então, quando ele volta para sua casa depois de dias difíceis, a mãe começa a perceber que ele não anda muito bem, que ele desanimou daquele curso, que ele passou por maus bocados. E aí eu acho que a gente começa a caminhar para um dos momentos mais importantes do filme. Talvez não o momento mais importante, mas um dos momentos mais impactantes do filme, inclusive essa parte está no trailer, é quando a Mariana Nunes, no papel da Cida, percebe todo aquele desconforto, percebe aquela mudança de sentimento, aquele transtorno psicológico que o Maurício passa, e ela pergunta para ele por algumas vezes, o que está acontecendo? E aí ele responde de uma forma totalmente avessa à que ele costumava responder, e aí ela diz uma frase que é de extrema importância. Ela olha para o filho dela e diz, cala a boca, porque eu sou uma mulher preta falando. Não tem um que nesse momento não arrepia os braços, não enche os olhos de lágrima, porque a gente percebe o quanto essa fala tem um significado muito além daquele que ela diz ali por ser uma pessoa de pele preta. É outra construção, isso fala sobre ancestralidade, e aquela fala tem um impacto muito forte dentro daquela casa, que era uma casa de axé, que era uma casa onde as pessoas ali eram pessoas de terreiro. Então, uma fala dessa impacta diretamente as formas como a gente vê o mundo. Uma fala dessa aponta como nós olhamos para o nosso horizonte e entendemos o mundo por essa ótica. A ótica preta, a ótica negra, a ótica da ancestralidade, e perceber como essa construção se dá de um modo muito orgânico no filme é muito importante para que nesse momento, quando você chega nessa fala, ela faça todo um sentido. Bom, fica aqui meu convite. Eu quero te dizer que o M8, o filme, está disponível no Netflix. Então corre lá, se programa uma horinha, uma hora e meia para assistir esse filme, para olhar com olhos atentos, vale muito a pena. E se você já viu, aproveita agora, assiste de novo com essa ótica que eu acabei de dar aqui para você. Ah, quero lembrar de uma coisa, eu não vou contar o final, aliás, o final é surpreendente. Eu não vou falar do final, mas eu vou falar do último take. Assista esse filme até o final, até depois de subir aí os créditos, tem um último take, e aí você vai perceber quando a Cida, a mãe do M8, tá arrumando as coisas dele, e ela olha diretamente pra tela. E aí dá pra você perceber que naquele momento o M8 chegou naquele lugar como numa forma de estar presente, de agradecer, de dizer muito obrigado. Ela vê espírito na última cena. Esse take é super interessante. Enfim, não vou mais falar nada, não vou mais contar nada. Não acredito não ter dado nenhum spoiler aí, nem tirado sua vontade de ver o filme. M8, Quando a Morte Socorre a Vida, é um filme que está disponível no Netflix. Vale muito a pena você ver. Fica aqui minha dica, e esse é o meu ponto de vista. Get out of here, boys.